Aleluia. Uma alegria muito grande esse momento para mim. Tô até tentando me segurar aqui na emoção, mas estou bem feliz com esse momento, com essa sessão que a gente vai ter agora. Para explicar um pouquinho para vocês do que vai acontecer nesse momento, aqui a gente vai contar um pouquinho dos nossos encontros. Esse lançamento desse livro para mim é um presente de Deus na minha vida, ao qual eu não esperava, mas o Senhor me presenteou. E eu conto aqui a história da mulher samaritana. E é uma honra para mim, porque divido nesse livro a história dela junto com a minha história. E uma história de uma mulher que foi tão especial para Jesus, uma mulher onde o maior diálogo da Bíblia foi com ela, que Jesus teve. O maior diálogo que Jesus teve, contado na Bíblia, foi com a mulher samaritana. Então, dá para a gente entender um pouquinho de quão ela é especial. A revelação, a primeira vez que Jesus se revela como Messias, é para essa mulher também. Então, para mim, é muito especial ter escrito aqui nesse livro a história dessa mulher e também um pouquinho da minha história e compartilhar para vocês a cada encontro que eu tive na minha vida, no decorrer da minha vida e esses encontros que ela teve também. Então, é muito especial esse momento e também eu gostaria de compartilhar não só a minha história com vocês, mas a história de algumas mulheres que vão estar aqui comigo neste momento. E elas vão estar lendo a história delas, de encontros que elas tiveram no decorrer da vida delas. Então eu tenho certeza que será um momento muito especial. E eu gostaria que vocês aplaudissem a Deus pela vida delas, que é a pastora Evelyn, a pastora Cacá e a Jade. Vão estar aqui comigo. E você pode tomar o seu assento para a gente fazer esse momento. Eu já estava chorando ali no louvor. Então, se eu chorar, vocês me ajudem e chorem também. Eu fui encontrada aos cacos. Um vaso quebrado. E hoje eu estou aqui para dizer que eu já fracassei. Eu estou acostumada a ouvir nos congressos histórias de famílias perfeitas. Não que isso seja errado ou ruim. Só penso que isso não é o cenário real e atual em que nós vivemos. Estamos cercados também de famílias imperfeitas e de muitos recomeços. Eu conheci a traição, a decepção, fui frustrada, fui divorciada. Eu deixei sonhos, expectativas e projetos. Eu perdoei e recomecei. O meu pior momento foi o melhor momento de Deus para mim. Eu fui encontrada após 2 anos sendo evangelizada por amigas do trabalho, que me davam CDs, livros, que me ensinavam a orar. E uma das dicas que eu nunca esqueci é que quando eu não conseguisse orar, bastava eu deitar a minha cabeça no colo do Pai e o Espírito Santo oraria por mim. E nos momentos de maior tristeza, eu encontrei amor nesse colo. Após 24 anos sendo uma católica praticante, eu conheci o Jesus que eu nunca tinha conhecido. Eu fui encontrada num domingo, quando o pastor Paulo pregou em Efésios 6. E eu nunca esqueci aquela mensagem. Ela dizia: estejais firmes, firmes com Jesus. E dali em diante nunca mais eu saí daqui. Eu fui encontrada e não podia mais fugir dos seus braços de amor. Eu conheci o amor dele por mim. Eu conheci esse amor relacional
que vai além da minha religiosidade. Eu nasci de novo. Ele me desfez e me refez. Colheu todos os meus cacos, rasgou todos os meus rótulos e tem me moldado até hoje. Eu encontrei um companheiro, um marido, um amigo, que foi tão machucado quanto eu, tão traído e tão decepcionado quanto eu, e tão frustrado quanto eu. E toda essa dor foi só uma fronteira para a nossa conquista. Hoje eu tenho sim um segundo casamento, muito abençoado. Eu tenho uma enteada, eu tenho uma filha, eu construí um novo lar, eu conquistei um bom emprego, eu tenho uma alegria, amigas espirituais e muitas irmãs. Eu tenho um propósito poderoso em Deus. E eu só descobri isso quando eu enfrentei a dor e passei a ser quem Ele me chamou para ser. Eu fui encontrada no poço e achava que era o fundo do poço. Mas hoje, conhecendo a obra da cruz do Calvário, sabendo o quanto Jesus foi humilhado e despedaçado, angustiado e espancado, e que aquilo não foi o seu fim, eu tenho convicção que eu estava só à beira do poço, como a samaritana. A nossa dor não é o nosso fim. A nossa dor faz parte do processo e não pode ser o fim da nossa história. Há 20 dias, eu fui encontrada pela perda. Eu perdi um bebê numa gestação de 9 semanas. Vi os meus sonhos serem sugados por uma aspiração uterina. Mas pude desfrutar da paz que só Ele tem, da esperança que só nele habita. E isso não foi o meu fim. Eu nasci para revelar ao mundo quem Ele é. Ele é o Deus vivo em quem tenho crido. Ele é o Deus que não nos mede pelos nossos fracassos, mas é o Senhor que nos dá a chance de nos honrar. Como eu estou aqui hoje para dizer que dei a volta por cima. A sua fé é a chave para você vencer a dor e os seus fracassos. E isso só depende de você. É uma decisão que só você pode tomar. Então, decida ser dependente do amor dEle e decida ser encontrada por Ele. Obrigada, Já, por compartilhar. Eu sei que cada história aqui contada não é fácil. Assim como não foi fácil eu escrever esse livro. Foi bem difícil. Porque você mostrar o seu lado humano é bem difícil. Obrigada, porque eu sei que é difícil contar isso. O maior encontro que aconteceu entre eu e Deus foi bem recente. Confesso que durante toda a minha vida sempre tive experiências com Deus em diversas áreas. Sempre busquei esse lugar em Deus onde Ele sempre pudesse me surpreender. E eu me submeter à sua vontade em minha vida. Esse lugar de fragilidade humana é muito difícil ficar, pois nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Mas sempre aprendi com os meus pais sobre a obediência à vontade soberana de Deus. Então sempre busquei ter novas experiências com Ele. No ano de 2008 aconteceu a maior dificuldade que já passei em toda a minha vida. Estava com meu pai no carro, era uma terça-feira comum, e nesse dia ele me chamou para ir visitar algumas pessoas da igreja, assim como fazia constantemente. E eu fui. Quando voltamos para casa, depois de um dia tão cheio, ele começou a passar muito mal.
Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Ele não tinha forças nem para andar. Nesse momento, o levamos para o hospital e, de repente, soubemos pelos médicos que seu diagnóstico não era um dos melhores. Os dias foram se passando e a dor e o medo, as dúvidas surgiram. Ali meu pai estava entre a vida e a morte. Deus, com sua infinita graça e misericórdia, começou a restaurar seu corpo. Durante 11 meses, nossa vida se limitava à igreja e ao hospital. Mas todos esses meses vivíamos um milagre diário. Vivíamos em família a melhor experiência com Deus. Nossa família se uniu muito mais, a gente aprendeu a valorizar ainda mais a nossa vida. Com os grandes milagres diários que vivíamos constantemente com meu pai, nossa fé era fortalecida. E nesses últimos 10 anos foi assim. Todos os meses ele internava e tínhamos que confiar de que Deus faria mais um de seus grandiosos milagres. Nosso coração sempre descansava nele. Porém, houve uma internação que achávamos que seria mais uma de suas internações. Achávamos que logo ele estaria em casa com a gente, na igreja, com todos os nossos irmãos. Mas, numa terça-feira, dia 6/11/2018, estávamos indo para a nossa amada igreja em Santos, a 10 Santos. E naquele dia eu não senti nada demais, eu não senti nenhuma sensação de perda, nada, só estávamos passando por mais um dia difícil de internação com meu pai. E fomos mesmo assim para a igreja. Estávamos passando som para começarmos o culto. E de repente meu irmão me chamou e me abraçou dizendo: Vi, o papai não aguentou. E ele está com Deus. Naquele momento, é lógico que eu chorei e pensei que até mesmo era uma mentira. Como Deus não ouviu mais de uma das nossas orações? Por que levar o meu pai? Por quê? Enfim, naquele momento fizemos uma oração com a igreja e cantamos ainda louvores. E depois voltamos para São Paulo. Fomos correndo em direção ao hospital para chorar com nossa família. Afinal, esse momento era para chorar. E enfim, todo aquele processo de velório, enterro, tristeza e mais tristeza. Depois de 10 dias do falecimento do meu pai, eu lembro que eu estava sozinha em casa. E sentei no tapete da minha sala e coloquei uma música. E ali eu chorei muito. E disse a Deus a oração mais sincera que eu tinha para dar. Com certeza não era uma oração politicamente correta, mas era um desabafo de uma filha que estava se sentindo só. E eu fiz essa oração. Deus, por que você levou o meu pai? Agora estou me sentindo sozinha nesse mundo. Agora eu não tenho mais ninguém para chamar de pai, porque meu pai se foi. Ele era o melhor pai que o Senhor poderia ter me dado. Um homem justo, temente ao Senhor. Um marido respeitoso e fiel à minha mãe. Um pai amoroso e cheio de carinho para dar e vender. O Senhor me deu um pai tão incrível que agora me sinto sem suporte. Me sinto sozinha. Mesmo que eu tenha o Yuri, que é meu marido e melhor amigo, eu jamais poderei chamar ele de pai. Mesmo que eu tenha um irmão incrível e cheio de carinho, eu também jamais poderei chamar ele de pai. E o que eu vou fazer? Logo, depois desse desabafo, o Espírito Santo de Deus tomou minha sala e comecei a sentir sua voz dentro de mim dizendo: filha. Ele poderia ter me chamado de qualquer coisa nesse momento, mas ele sabia que eu precisava ouvir de novo: filha, eu sou o seu pai. Eu sei que eu te dei um bom pai nessa vida, mas saiba que por mais que ele tenha sido tão bom para você, eu sou o seu pai eterno. Antes mesmo de você saber quem era a sua família nesse mundo, eu pensei em você desde quando criei o mundo, desde quando te formei e idealizei quem você seria. Eu sou o seu pai eterno.
E eu vou me apresentar a você agora, não mais como um Deus que cura, um Deus que realiza grandes coisas, um Deus presente. Agora eu vou te mostrar que eu posso ser seu Pai. Não mais de palavras ou canções, agora de fato eu posso ser tudo o que você precisa nesse momento. E se é de um Pai que você precisa, então eu serei. Eu estou com você. Eu sou o que sou. Naquele momento chorei demais, pois ali estava tendo um encontro com o meu Pai eterno. Ali aconteceu o maior encontro da minha história. Naquele meu poço, eu cheguei cheia de dúvidas, dores e perguntas que jamais pensei que teria respostas. Mas foi ali na minha sala, com meu coração rasgado diante de Deus, que tive um encontro que mudaria a minha vida por completo. E pude entender que Deus era bem mais do que um Deus, bem mais do que meu fiel amigo, príncipe da paz, tudo que eu conhecia sobre Ele. Naquele encontro, Ele se revelou como meu Pai eterno. Ali Ele me deu o seu colo para eu chorar e desabafar. Eu conhecia Deus de diversas formas. O Deus que cura, quando por muitas vezes Ele cura o meu pai. O Deus presente na hora da angústia, por diversas vezes que me senti sozinha. Mas não o conhecia de fato como Deus, de Deus como meu Pai. Afinal, eu sempre tive um bom pai terreno, então para mim eu achava que eu não precisava encontrar esse lugar em Deus. Hoje, eu não me sinto órfã de um pai. Pelo contrário, sinto que estou segura nos braços de um pai que me formou, me desenhou e me planejou, com todos os detalhes, e antes mesmo dos meus pais terrenos me desejar. Sozinha? Jamais. Meu Pai está sempre perto, cuidando de mim e dizendo: filha, eu estou aqui. São Bernardo do Campo, São Paulo, dia 13 de maio de 1992. Nesse dia eu nascia. Um bebê que antes mesmo de ver a luz daqueles dias frios de outono, já tinha sido rejeitada pelos seus pais. A minha mãe soube que eu estava sendo formada quase no 5º mês da gestação. Eu nasci de 8 meses. Não houve tempo necessário para o enxoval e para todos os cuidados que um bebê merecia. Ninguém sabia o sexo da criança. Meu pai, que não tinha condições financeiras para o 3º filho, ensinou a minha mãe a fazer um chá abortivo. A minha mãe, em completa aflição, fez o chá e tomou até a última gota, mas colocou para fora logo depois de beber tudo. Brigas, abusos, porque eu sendo um feto, eu já sofria tanto. Eu vim ao mundo sem entender porque eu sentia tanto ódio e tristeza. Eu já carregava comigo marcas profundas na alma. Minha infância deveria ter sido como de qualquer outra criança normal, mas eu vivia com medo, vivia triste. Eu não gostava de abraços, de beijos. Eu não dedicava palavras de carinho e nem as recebia. Eu lembro-me de ter pavor de me aproximar de meninos, de homens, com medo de que eles me machucassem ou fizessem qualquer coisa contra mim. Quando chegava qualquer pessoa em casa, eu me escondia para não ter que cumprimentá-los e nem ter que conversar com eles. Em momentos de solidão, eu pensava em como eu poderia tirar a minha própria vida. Qual forma seria mais rápida e eficaz? Será que eles sentiriam a minha falta? Eu não encontrava razão para estar viva. Aos 9 anos de idade, todas as noites, eu sentava no corredor do meu quarto, com a luz acesa, e chorava. Eu chorava todos os dias, esperando que alguém me socorresse. Nesse período, a minha mãe estudava, o meu pai trabalhava, e meus irmãos brincavam com seus amigos na rua. Quando eu cansava de ficar ali no corredor, eu me deitava na minha cama e chorava até dormir. São Bernardo do Campo, São Paulo, dia 23 de agosto de 2003. Nesse dia eu renasci. Nesse dia eu ouvi falar de alguém que me amava incondicionalmente. No começo era difícil entender. Apenas com 11 anos de idade, que alguém me amava tanto, a ponto de entregar o seu próprio filho por mim. Como Deus era meu pai,
sendo que o único modelo de pai que eu conhecia era aquele que me maltratava antes mesmo de me conhecer. No dia que minha mãe me contou tudo que meu pai tinha feito, meu coração ardia de ódio. E a única pergunta que ela fez no final foi: filha, você quer perdoar o seu pai? A minha resposta prontamente foi: não. Como eu posso perdoar alguém que me fez tanto mal? Aquele que fez tanto mal a nós. Em seguida, ela contou a mesma história, mas quem estava me contando agora era o próprio Deus. E aquelas palavras ditas a Jeremias faziam sentido para mim agora. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu me vi sendo formada na barriga da minha mãe, mas agora na perspectiva daquele que criou todas as coisas. Ele já estava lá no primeiro mês da gestação. Ele já estava lá no primeiro dia. Ele não deixou que faltasse absolutamente nada. No dia em que meus pais declararam a minha morte, Deus declarou vida em mim. No dia em que minha mãe sofria, Deus segurava a minha mão e sussurrava em meu ouvido: eu estou aqui e não vou sair do seu lado. Em todos os dias de choro, era Ele que recolhia as minhas lágrimas. Após ouvir o próprio Deus contar a minha história, eu finalmente consegui perdoar o meu pai. Hoje eu consigo abraçá-lo, beijá-lo e dizer eu te amo. Alguns anos após esse acontecimento, conheci meu primeiro namorado e com ele estou casada há 5 anos. E para a glória de Deus, eu batizei o meu pai no dia 7 de abril de 2019. Foi somente através de um verdadeiro encontro com Deus que minha vida foi totalmente transformada. A minha família foi restaurada. E hoje a minha característica que mais chama a atenção das pessoas é a alegria. São somente histórias diferentes. Assim como a mulher samaritana tinha dela, assim como cada uma de nós temos as nossas histórias. Só depende da gente entender quem é o escritor dessa história e deixar com que ele escreva, para que tudo isso aconteça. Nós quisemos compartilhar com vocês, porque sabemos que são testemunhos vivos de que Deus transformou a nossa história e está aqui com a gente. E se você está passando uma história difícil, um momento difícil, saiba que existe um Deus que pode mudar a sua história, assim como mudou a nossa história e mudou a história da mulher samaritana. Eu gostaria de orar neste momento por todas nós, por todos os nossos encontros quando nós estivermos com o Senhor. Feche os seus olhos neste momento, coloque a mão no seu coração e faça a oração mais sincera neste momento, contando ao Senhor aquele momento difícil que você está passando, mas coloque a sua vida nas mãos dEle. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela vida dessas mulheres que estiveram aqui, contando, mostrando um pouco da sua humanidade. Jesus, por mais difícil que foi esses momentos, o Senhor esteve presente em todos. Mesmo quando antes nem te conhecíamos, o Senhor já estava presente. Senhor, eu tenho certeza que também não é diferente com cada mulher que está aqui. Senhor, se elas têm passado momentos difíceis, que o Senhor possa ser o bálsamo sobre a vida delas. Que elas possam sentir a paz que excede todo entendimento. Que o mundo não entende, mas que o Senhor nos dá para confundir o mundo. Obrigada, Jesus, por estes momentos na Tua presença, que têm sido ricos aqui, Senhor. Obrigada por esta conferência. Obrigada por este momento único como mulheres que somos, Senhor, aqui. Obrigada pelas portas abertas da nossa igreja. Uma igreja, Senhor, que dá voz às mulheres. Assim como o Senhor também deu voz a muitas mulheres. Obrigada, Jesus, por este privilégio. Um privilégio de te adorar, de te servir, de te conhecer. Obrigada, Senhor. Fique conosco em todos os momentos. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor por esse momento? Muito emocionante. Obrigada a todas as meninas que compartilharam, através desses breves relatos dos seus encontros com Deus, compartilharam a sua história conosco. Eu tenho certeza que todas nós fomos muito ministradas por essas leituras. Amém, mulheres? E agora, eu gostaria de bater um papo com a Tati, que é a mais nova escritora aqui da DAI, escritora do livro O Maior Encontro da História. E aí, eu vou começar com você, Tati. A gente sabe que tudo isso começou através do seu TCC, né? Você se formou na Faculdade Metodista de Teologia, apresentou o seu trabalho de conclusão de curso nesse mesmo texto de João 4, da mulher samaritana. E esse foi a base para o seu primeiro livro, né? Essa foi a base para o seu primeiro livro. Então, eu queria te perguntar, qual foi o processo de escolha desse texto para o seu TCC? Como é que você chegou até esse texto e por que você escolheu esse texto para compartilhar o seu trabalho de conclusão de curso? Eu estava no 3º ano, quando a gente tem que escolher o texto, né? E você pode escolher a área também do seu TCC na Faculdade de Teologia. E eu escolhi a área da Bíblia. E escolhi João 4, porque esse texto da mulher samaritana é um texto incrível. E ele fala de uma mulher, né? Então, eu queria que fosse um texto que realmente mexesse com a minha estrutura, comigo, que falasse comigo, né? Em relação a tudo aquilo que eu tenho vivido no meu ministério aqui na igreja. E eu estava à frente do Ministério de Mulheres, então eu queria escolher o texto de uma mulher. Também eu tinha sido supervisora do Ministério de Missões, e essa mulher, depois que ela tem o seu encontro com Jesus, ela vira a maior missionária. Uma mulher que tinha a sua voz excluída, uma mulher excluída daquela sociedade, depois da sua transformação com Jesus, ela começa a ser ouvida por muitos e ser testemunha viva de Jesus. E também por estar sempre envolvida no ministério de louvor, eu queria entender quando Jesus fala sobre a adoração em espírito e em verdade. E eu queria entender profundamente o que significaria, né, em espírito e em verdade. Então foram esses 3 tópicos que saltaram para mim quando eu li João 4 e escolhi esse tema. Eu queria trabalhar esse tema devido a esses 3 pontos. Bom, como você citou a DAI Mulheres, eu acho que a gente pode se sentir um pouco parte, então, do seu processo de escrita do livro, não é? Tati, então agora conta um pouquinho pra gente de como foi o processo de escrita do livro em si, depois do TCC. Enfim, né, eu fiz o TCC e não sonhava em nunca escrever um livro. Nunca nem passou pela minha cabeça, de verdade. E aí, quando eu terminei o TCC e fui apresentar ele, aí ficam lá a banca dos professores, né? E quando eu terminei, eles fizeram a aprovação do TCC e, para minha surpresa, eles me chamaram e falaram assim, né, Tati, a gente gostou muito da leitura do seu trabalho e a gente acha que esse trabalho não poderia ficar aqui, né, somente na faculdade, e a gente acha que muitas pessoas precisariam ouvir da sua pesquisa. Então, a gente está indicando ele para a editora da faculdade e a gente quer que esse seu trabalho vire um livro. E eu fiquei, né, super emocionada e surpresa, né? E, na verdade, fiquei assustada, porque eu falei, Deus, nossa, nunca sonhei, nunca nem imaginei. E aceitei, lógico, né? Enfim, no processo todo, fomos à editora, conversamos, tivemos reuniões. Mas, na minha cabeça, desde o começo, eu não fiz o TCC para ser um livro, né? Então, eu ficava imaginando as pessoas lendo aquele trabalho, né, de conclusão de curso, muito teológico, com umas linguagens muito difíceis, né, porque é das normas de um TCC.
E aí eu ficava imaginando aquilo, eu falava assim, eu acho que ninguém vai querer ler, né? Uma vez eu dei o TCC, mandei o TCC por e-mail para a Sueli, que ela, não, eu quero ler o seu TCC, quero ler o seu TCC, eu mandei para ela, ela voltou, aí ela me falou assim, não consegui ler não, muito difícil não conseguir ler não. Eu falei, e aí eu ficava imaginando, as pessoas não vão querer, né, enfim, ler, a não ser quem gostaria de fazer pesquisas mesmo para trabalhos, né? E aquilo estava dentro do meu coração, mas eu estava seguindo aquilo que Deus tinha colocado. Se Deus estava encaminhando para virar um livro, que virasse então, né? E aí, em uma das reuniões com a editora, eles disseram que iam adaptar o meu TCC para o livro. E aí eles adaptaram realmente e voltou para a minha aprovação. E quando eu li em casa, junto com o Rô, e aí eu e o Rô, a gente estava orando e pedindo uma direção a Deus. E aí, neste momento, a gente falou... eu acho que a história da mulher samaritana ela poderia ser compartilhada de uma forma mais humana com a minha história também, né? E a gente poderia fazer algo diferente. E nisso a gente ligou pro diretor da editora e ele super aceitou essa ideia, disse que ficaria muito legal se a gente fizesse isso. Só que aí que veio o desafio, porque eu tive que escrever em uma semana. Porque a ideia também era lançarmos na Conferência Flores, junto com a editora, a gente estava com essa proposta. Então, eu tive que escrever em uma semana as histórias da minha vida e compará-las com versículos da mulher samaritana. Então, foi bem complicado. Uma semana que eu tive que sair tudo fora da minha rotina, com as crianças. Eu passei as minhas madrugadas escrevendo as histórias. 7 horas da manhã o Rô acordava e eu estava ainda virada da noite escrevendo, mas foram momentos intensos que eu vivi com Deus escrevendo essas histórias, né? E eu lembro que quando eu comecei, a primeira noite que eu fiquei, todo mundo dormindo em casa, coloquei as crianças para dormir, aquele silêncio, eu falei, agora eu consigo escrever. E aí não vinha nada na minha cabeça, não me trazia nada à memória para eu escrever, e aí eu disse, Jesus, foi o Senhor quem me deu esse livro. Não fui eu que inventei essa história. Eu nunca nem pedi um livro para o Senhor. Então, se o Senhor que me deu, o Senhor é que vai me capacitar e me trazer a inspiração que venham de Ti, para que esse livro abençoe outras pessoas. E aí começou a fluir e em uma semana eu escrevi todos os capítulos desse livro, comparando, não comparando, né? Trazendo para vocês relatos da minha história, dos meus testemunhos e fazendo uma pastoral com a história da mulher samaritana. Bom, eu acho que depois de escrever tantas histórias, você ganhou mais uma história, né? Que é a história de escrita do livro, porque você viveu muita coisa em uma semana, não é? E, bom, o livro, ele leva o título O Maior Encontro da História. E por entre as páginas do livro, você divide com a gente experiências dos seus próprios encontros com Deus, suas experiências com Deus. E aí eu queria saber de você se teve algum capítulo que foi mais difícil de escrever. E se sim, por quê? Teve sim. Um capítulo bem difícil. Na verdade, enquanto eu escrevia o livro, cada capítulo que eu conseguia escrever, eu mandava para o nosso amigo Roger, da Escola de Adoração. Ele me ajudou muito a corrigir, né, o texto, na escrita mesmo do texto, a deixar bem uniforme, porque eu não sou escritora, gente, eu nunca escrevi nenhum livro, então é bem difícil você transformar ele num livro, né? Então eu ia lá jogando as ideias e ele foi deixando bem estruturadinho para ser um livro. E aí eu lembro que um dos capítulos, que era um versículo, eu coloquei uma história, mas eu não coloquei ela completa, porque estava bem difícil de escrever, porque quando vocês lerem, vocês vão ver, é uma parte que me mostra muito, 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 muito humana. E aí foi bem difícil para escrever, né? Então eu não escrevi tudo. Eu resumi bastante, deixei ela bonitinha, não deixei ela feia, né? E aí eu lembro que eu mandei para ele e ele falou, não senhora, tem alguma coisa escondida aí que você não colocou nessa história. E eu falei,
menininho usado, viu? Porque como que você sabe que eu escondi coisa aqui? E ele disse, não quero nem saber quem me revelou, mas você tem coisa para contar aqui que você não está contando e você precisa contar. E aí eu falei, então tá bom, eu vou contar tudo que eu preciso contar. E eu escrevi, enfim. E aí eu até mandei para ele, foi bem difícil. Eu sei que foi difícil. Mas foi uma das histórias mais difíceis. Mas vocês vão ver qual foi. Vai se ligar qual que é. Vai ficar perceptível. E conta pra gente qual seria a missão central desse livro. O que as meninas que vão ler esse livro devem esperar dessa leitura que elas vão fazer? Quando eu escrevi, eu queria realmente mostrar, né, para compartilhar, na verdade, para todas as mulheres, que não existem mulheres perfeitas ou histórias perfeitas. Existe um Deus que é perfeito, que aperfeiçoa as nossas vidas. Então, todas nós passamos por dificuldades, mas em todos os momentos nós temos encontros com o Senhor. Em cada história aqui que eu conto um encontro que eu tive com Ele. E o que eu espero desse livro é que ele seja um orientador também para vocês, para que vocês compartilhem os encontros que vocês tiverem com o Senhor, que vocês se permitam viver esses encontros, que quando estiver nessas partes difíceis da vida de vocês e nas partes felizes também, que a gente consiga ser sensível e entender qual é o propósito de tudo aquilo que a gente está passando. Realmente o objetivo é encontros, é encontrar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Bom, para finalizar esse painel, eu deixo vocês agora com a pastora Tati Soeiro, pastora anfitriã dessa conferência e a mais nova autora do livro O Maior Encontro da História, para dividir com vocês uma das histórias que é mais especial para ela dentro do livro, para ela própria, a autora. Se você pode aplaudir o Senhor. Eu vou ler o capítulo do Encontro com o Inevitável, que eu acho que também foi uma das minhas brigas na vida. E eu usei como base o versículo 4 de João 4, né? Diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. O movimento de Jesus possui uma forte ênfase em ir ao encontro. É imprescindível entendermos e visualizarmos a natureza delicada e gentil dessa aproximação, porque embora o texto nos diga que era necessário Jesus escolher aquele difícil caminho para Samaria, ele o faz não sob um sentimento de obrigatoriedade, mas certamente imbuído de muito amor. Deduzimos esse sentimento do mestre quando ele opta por enfrentar uma rota extremamente difícil, palco de conflitos entre judeus e samaritanos, e como se não bastasse, com o sol a pino. O evangelista João talvez quisesse nos mostrar que se não houvesse uma razão divina para isso, esse encontro seria totalmente improvável. Parece-me diferentemente do mestre, nós temos uma tendência a evitar caminhos difíceis ou desconfortáveis. Numa sociedade tão imediatista como a nossa, já nos acostumamos aos atalhos. Lembro-me de que no começo do meu casamento, tanto meu esposo Rodrigo quanto eu estávamos nos dedicando à nossa vida profissional e servíamos a igreja de forma voluntária, mas não prioritária. Nessa época, o Rô era líder de louvor na ADA e eu cantava com ele e minhas cunhadas. O pastor Paulo Silas, o meu sogro, dirigia a igreja com muita garra e alegria. Então amávamos servir na obra do Senhor, mas a igreja já tinha um pastor, e um grande pastor, por sinal. Jamais imaginávamos um dia sermos pastores de nossa igreja. Claro, é natural imaginar que o filho do pastor pode vir a ser um pastor também um dia. Mas isso não é regra, e éramos muito jovens. A caminhada estava tão tranquila. Na verdade, estávamos escolhendo um caminho que não passasse por Samaria. O Rô, como produtor musical, estava com muitos projetos em andamento, por isso decidimos arrendar um estúdio onde ele trabalhava. Investimos não apenas trabalho, mas quase todas as nossas economias nesse projeto. Já o meu encontro com a odontologia ocorreu em um culto em minha primeira igreja.
Tivemos a presença de um missionário que, durante sua pregação, contou sobre as frentes missionárias em que ele servia, apresentando um vídeo sobre um trabalho muito bonito feito na Amazônia com os ribeirinhos. Nesse projeto existiam médicos, dentistas e outros profissionais que ajudavam os necessitados naquele lugar. Foi nesse momento que Deus despertou em mim o desejo de dedicar minha vida a Ele. Fiz uma oração dizendo que se Ele me desse condições para fazer a faculdade de odontologia, eu faria com que minha profissão fosse apenas um meio pelo qual eu pudesse ajudar e abençoar pessoas, levando Jesus até elas. Eu já trabalhava em um consultório odontológico como auxiliar, porém meu salário não cobria os custos da faculdade. Era um valor muito alto. Mesmo assim, com muitas dúvidas, mas com muita fé, prestei vestibular e entrei para a faculdade. Depois de formado, passei a atuar como dentista e a cada atendimento, a cada sorriso pelo alívio de uma dor, Jesus trazia à memória a minha oração feita naquele culto missionário. Hoje consigo enxergar que no momento em que me encontrei profissionalmente, estava me encontrando na verdade com um chamado de Deus para mim. Contudo, eu ainda não havia passado por Samaria, e o Senhor foi me conduzindo para lá em doses homeopáticas. Eu realmente tinha e tenho minha profissão como um meio de fazer o bem às pessoas. Quando vejo a felicidade de alguém ao final do seu tratamento, eu verdadeiramente sinto Deus ali. Mas creio que Ele estava apenas me dando uma pequena amostra do que realmente iria querer de mim e da família que estávamos construindo juntos, o Rô e eu. Em 2010, após 2 anos, para nossa surpresa, depois de o pastor Paulo Silas ter sofrido o AVC, o time pastoral da igreja indicou o Rô para ser o pastor local da DAI. Foi de fato algo inesperado, e mesmo com todo o medo de assumirmos essa responsabilidade, nos colocamos à disposição da obra e decidimos dizer sim. Em 2014, fui levada a mais um encontro com Deus, muito especial e marcante no meu ministério. Eu sempre auxiliei o Rô em tudo o que ele precisasse como pastor da igreja e sempre caminhei ao seu lado. Porém, nunca tinha sentido o Senhor me chamar para ser uma pastora. Às vezes percebo que as pessoas generalizam muito. Não acredito que o fato de uma mulher estar casada com um pastor faz dela uma pastora. Eu não concordo com isso. Eu acredito que eu posso ser uma esposa de pastor, auxiliá-lo no que ele precisar, sem ter vocação para o pastoreio, como fiz por 4 anos ao lado do Rô Nadai. E era justamente assim que eu me sentia, uma auxiliadora. Nunca me imaginei uma pastora. Porém, em determinado culto, senti Deus me chamando para algo além do que eu já fazia. Como nunca antes, eu sentia Deus me vocacionando fortemente ao ministério pastoral. Após o culto em que tive essa experiência, conversei com o Rô no caminho de volta. Para casa, e à medida que lhe contava o que tinha acontecido, o seu olhar me dizia que Deus também já tinha falado com ele. Nesse momento era como se eu sentisse Deus me encorajando ainda mais para seguir em frente. Foi quando um texto do teólogo John fez todo o sentido para mim. A convocação do chamado e a certeza da vocação não ocorrem quando vemos todas as portas se fechando e depois contemplamos a porta aberta do ministério. Vocação é quando você tem todas as outras portas abertas, mas só consegue enxergar a porta do ministério. Vocação é como algemas invisíveis, você não pode fugir permanentemente desse chamado. Entendo que Deus chama algumas pessoas à obra fechando-lhe as portas, e tudo bem, Ele é Deus e trabalha de formas distintas. Mas é importante que você saiba que esse não foi o nosso caso. O Rô tinha uma carreira promissora como produtor musical e também como cantor. Eu estava muito bem na minha profissão e poderia exercê-la servindo a Jesus e expressando o amor dele por meio do meu trabalho naturalmente. Mas fazer aquilo que é bom e correto não significa necessariamente estar no centro da vontade de Deus. Deus tem algo específico para a sua vida. E eu poderia ter seguido a caminhada com meu esposo por outra rota. Mas esse encontro em nossa vida era inevitável. Mesmo involuntariamente, fechando os nossos olhos e ouvidos por um tempo, seria necessário passar por Samaria em algum momento. E esse foi o nosso momento.
Eu tenho certeza que vocês também já passaram por alguma Samaria, por algum caminho difícil de vocês. Não é diferente da minha história. São só momentos diferentes aí, mas nós temos as nossas histórias, elas são muito parecidas. Eu espero em Deus realmente que esse livro abençoe a vida de vocês. Eu gostaria aqui só de fazer uma oração para a gente encerrar. E eu vou estar autografando para vocês, assinando, não sei nem se é assim que fala, é assim que fala? Vou estar ali com vocês, assinando para vocês, com carinho, vou estar fazendo isso com muita humildade e respeito a vocês. Eu vou estar dedicando aqui a minha vida, o meu tempo para vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, Deus. Ai, como foi especial, Senhor, poder compartilhar com todas as nossas irmãs aqui as nossas histórias. Que o Senhor continue falando conosco nesta conferência, nas outras sessões, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. Abençoe a vida de cada uma aqui, Senhor. Abençoe a vida da Jade, da Evelyn, da Cacá, da Belisa, que estiveram aqui compartilhando as suas histórias. Obrigada, Deus, pela vida dessas meninas. Obrigada pela minha vida e obrigada pela vida de todas que estão aqui. Nos abençoe a cada instante, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos no teu nome. Amém. Deus abençoe vocês. Agora eu vou estar ali e depois na sessão das 4 a gente se vê de novo. Deus abençoe.